Bom, é inegável dizer que esse cara não tem uma importância muito grande no Minecraft e na sua comunidade. Pois mesmo depois de 12 anos, quase 12 anos, ele continua sendo a maior lenda do jogo até aqui. Mas mesmo com tanto reconhecimento, o seu passado ainda continua tendo algumas dúvidas, principalmente sua origem e como ele se tornou o que é atualmente. Hoje eu vou falar sobre um dos mistérios que há mais tempo rondam a comunidade do jogo. Tudo isso começa com um pequeno streamer que fazia suas lives em um site de lives. Ele tinha até um nome para suas lives, chamado Brocraft, onde ele gravava com alguns amigos dele. Mas antes de falar dele, a gente precisa voltar só um pouco no tempo, ainda para agosto de 2010, mas alguns dias antes. Era a primeira vez que citavam Herobrine em um site. Dessa vez foi o 4chan. Na época ninguém ligou muito para a postagem, tirando um cara. Exatamente, o streamer que eu tinha falado no começo desse vídeo. Ele se chamava Copeland. E gravem esse nome, porque eu vou falar dele muito daqui para frente. O Copeland viu essa imagem e decidiu fazer o mesmo que o cara do 4chan. Ou seja, ele pegou uma imagem do mundo que ele streamava suas lives e colocou o Herobrine ali bem de canto e postou na comunidade, o que já foi suficiente para lhe causar algum tumulto entre os fãs dele, mas principalmente popularidade. Ele sabia que na próxima vez não poderia só ficar em uma imagem, ele teria que colocar essa ideia em prática. E então, Copeland iniciou seu plano. Ele pegou uma pintura de 2 de altura e 1 de largura e pintou Herobrine por cima, deixando em um cômodo de sua casa sem levantar nenhuma suspeita. E com tudo pronto, ele começou a sua live. Ele estava jogando sozinho, como qualquer dia normal. Ninguém sabia ainda, mas essa live era um grande plano dele para causar mais impacto entre seus espectadores. E então, com quase 40 minutos de live, isso acontece. Depois disso, ele encerrou a live. Uns poucos minutos depois, ele voltou a streamar de novo, só que não tinha nenhum Herobrine. E o seu plano de assustar seus seguidores tinha dado muito certo. Mas não acabava por ali, pois algumas horas depois, um outro streamer da mesma plataforma chamada Patmos relatou o mesmo encontro. Depois disso, fez a mesma coisa que o Copeland. Ele fechou a live e nunca mais voltou pro mundo. Mas nessa live teve uma coisa que a live do Copeland não teve. Alguns segundos depois de ele ter fechado essa live, ele deixou o seu áudio aberto e foi falar com a sua esposa, confirmando que aquilo era tudo falso. Então, vendo isso, o Copeland ficou muito decepcionado e decidiu postar um link no chat da live dele. Abrindo esse site, temos o rosto do Steve gigante, só que com olhos realistas e se mexendo freneticamente. E embaixo temos um monte de letras e símbolos soltos. Essas letras que, se colocarmos na ordem correta, formam uma frase gigante. Foi relatado que algumas vítimas de tortura durante o ato se retiravam para o mundo de fantasia, no qual não podiam acordar. Nesse estado catatônico, as vítimas viviam em um mundo normal, só que a diferença é que não estavam sendo torturadas. A única maneira de eles perceberem que poderiam acordar foi uma nota achada no mundo de fantasia deles. Essa nota contaria sua condição e pediria para você acordar. Mesmo assim, levariam meses para descartar o seu mundo de fantasia. Por favor, acorde. E então se encerrava ali uma série de eventos que iam render investigações até depois de 10 anos. Todos esses acontecimentos foram responsáveis pela explosão do Herobrine na época, e todos estavam falando dele por conta dessas lives. A popularidade foi tanta
que poucos dias depois, no dia 31 de agosto, perguntaram pro Notch em pessoa se aquilo era real. Isso aconteceu na Minecon de 2010, a primeira, que diferente de hoje em dia, que é um super evento, naquela época foi só um encontro entre fãs do jogo num parque em Londres. Speaking of fan-made works, are you aware of Herobrine, that rumor that's been going around of the Minecraft ghost? Yeah, that's him. Him. Is that actually something that you put into the game, or is it just a hoax? It's a hoax. Unfortunately. Or is it? Depois disso, Herobrine pegou uma popularidade ainda maior e se tornou a principal lenda urbana do jogo conforme ele foi crescendo. Mas teve um cara que ficou esquecido no tempo. O que aconteceu com Copeland e sua live? Bom, eu não sei se ficou claro, mas acho que deu para perceber que não só a live do Copeland, que eu já falei que é editada, mas todos esses acontecimentos são falsos. Depois que ele fez a sua live, o Patmos fez a mesma coisa que ele, mas especulam que ele tenha usado uma porta para simular o Herobrine e colocou ela voando no meio de um círculo de lava. Mas e o site? Bom, a imagem com olhos realistas até pode ser dele, mas o texto não. O texto foi pego de uma creepypasta de 2008 chamada Wake Up. Então não, o texto não tem nenhuma relação com esse mistério inteiro. Agora, voltando às duas lives, elas podem não ter sido exatamente como eu falei, já que não existe registro nenhum de ambas as lives. Pois, por se tratar de algo muito antigo que foi deletado, ninguém tem as mídias originais. Existem apenas recriações. Apenas alguns segundos do que teria acontecido nas duas lives, mas todas elas são falsas também. Agora, falando sobre o Patmos, não temos muita coisa dele, já que como a live dele também foi excluída, ninguém se importou muito em achar a live dele. Então encerramos a falar sobre ele por aqui. Mas sobre Copeland temos muito ainda a falar, já que depois de tudo ter acontecido, ele virou meio que uma celebridade não muito conhecida. Então daí pra frente alguns sites de Minecraft começaram a falar dele, e alguns começaram a falar com ele. A primeira entrevista que vamos analisar aqui foi feita por um admin de uma página para fãs de Minecraft, onde ele, além de falar sobre essa história pelo seu ponto de vista, ele dá alguns detalhes do que aconteceu no caso. Ele diz que quando o Patmos fez a live dele, ele ficou meio confuso pela sua atitude, pois ele nem havia entrado em contato com ele, e quando soube que era fake, ficou mais desapontado ainda. Como eu disse no início do vídeo, esse pode ter sido o principal motivo dele ter colocado aquele site no chat da live dele. Mas, nas palavras do Copeland, ele não lembra se foi ele que colocou o site, e não lembra se foi antes ou depois da live do Patmos acabar. Ele deu mais uma entrevista para esse site, em formato de QIA, onde não temos muitas informações importantes. Pelo que eu pesquisei, essas são as únicas mensagens do Copeland publicamente sobre esse assunto, tendo sobrado apenas dúvidas em muitos outros sites. Começando pelo Reddit, temos um cara que em 2020 achou alguns arquivos e links da live original. No primeiro link temos acesso ao site que foi transmitida essa live, mas dá erro e não conseguimos ver nada, assim como no segundo link. O terceiro link é talvez o mais próximo que conseguimos chegar da live original. É um arquivo de 2012 que tem exatamente as mesmas coisas que tinham no site, só que ainda dá erro e não conseguimos ver nada. Ainda no Reddit de Lost Media, temos um cara que conseguiu 2 fotos da live original, e algumas pessoas perguntando para onde o Copeland foi parar. Saindo do Reddit, temos algumas informações no site Minecraft Forum, onde temos um cara perguntando pela live em 2020 e outro cara dizendo que achou a gravação original. Mas como eu disse que todas as recriações são falsas, então além de algumas pessoas falando sobre o site do Herobrine, existem algumas mensagens antes do ocorrido. Temos um cara divulgando o Brocraft, o grupo onde o Copeland fazia parte, onde ele mesmo dá algumas palavras nessa postagem. Mas não tem nada que nos ajude aqui. E já fomos a maioria dos sites que perguntaram pelo Copeland e não tiveram resposta. Agora nós vamos a uma rede social em que talvez a gente tenha algumas respostas. O YouTube.
Se você pesquisar no YouTube pelo Copeland ou pela sua live, aparecem muitas recriações, mas nenhuma delas é a que estamos realmente procurando, e todas mostram a mesma coisa. Mas e se não fosse assim? O único que saberia com todos os detalhes seria ele mesmo. E com esse pensamento, um youtuber chamado Enderboss foi em busca dele. Ele conseguiu algumas fotos da live original por meio do link que a gente tinha trabalhado um pouco tempo atrás. E por meio de algumas pesquisas, ele descobriu que o grupo Brocraft tinha um site. E nesse site tinha algumas informações pessoais do pessoal que trabalhava nesse grupo. Por meio dessas informações, ele conseguiu achar a Steam de Copeland e, consequentemente, seu Discord, onde ele deu algumas informações exclusivas que só ele sabia para o Enderboss, como novas imagens do mundo dele e inclusive a imagem não editada do mundo dele com Herobrine de fundo. E por meio dessas conversas no Discord, o Copeland conseguiu achar nos arquivos do seu PC o mundo original daquela live, coisa que eu vou falar mais pra frente. Só que como o plano do Enderboss era achar finalmente essa live, os dois tentaram a sorte de mandar um e-mail pro site Livestream, onde o Copeland streamou. Eles basicamente perguntaram se o site tinha nos arquivos deles a live inteira, mas infelizmente eles não tinham. E essa, pelo que eu saiba, foi a tentativa mais recente de encontrar essa live. Sendo assim, ela continua perdida para sempre. Mas como que tudo que é postado na internet fica nela, ainda há esperança de encontrá-la. E bem, já que não tinha o original, poderiam recriar ela. Não que nem esses caras do YouTube, mas sim com o mundo original. E com o apoio do Copeland e de outras pessoas, eles finalmente conseguiram a recriação mais exata do que foi aquela live. E aqui está o resultado. Dá pra perceber que ele não cai em nenhum poço de lava ou nenhuma coisa parecida, e é bem mais simples do que parece ser. E caso você queira ver essa saga inteira do Enderboss para fazer essa recriação, eu vou deixar o vídeo dele, ou melhor, os 3 vídeos dele aqui na descrição. Mas calma aí, ainda não acabou. Lembra que eu disse que o Copeland achou o mundo original dele? Bom, antes havia uma réplica bem semelhante a ela, e então eu decidi baixá-la. Meu Deus, tá carregando, cara. Meu Deus. Uou. Caralho, cara, olha só. Eu tô no mundo, cara. Cara, é igual... Mano, eu não jogo Minecraft faz muito tempo no meu celular, cara. Essa textura é bonitinha demais, cara. Tô falando muito cara, velho. Aparentemente é os mesmos itens, igualzinho os mesmos itens, cara, que ele tava no vídeo. Caramba. Negócio aqui. Ah, caralho. Que caralho. Porra, eu não esperava por essa não, cara. É um quadro mesmo, velho. Eu matei o Herobrine, cara, acabou o mistério. Caramba, eles fizeram realmente tudo fiel, cara. Vou botar aqui no criativo rapidão pra ver se eu consigo criar múltiplos Herobrines. É um negócio de 2x2, né? Deixa eu tentar colocar aqui. Essa textura é muito bonitinha, cara. Não. Caramba. Eu posso criar a gangue do Herobrine, calma aí. Oh yes. Dá pra recriar o bagulho também, né, cara? Deixa eu botar aqui. Não. Dá pra eu recriar aquela foto lá. Acho que era mais ou menos... Porra, vaca do caralho. Dá pra eu mais ou menos recriar aquela foto lá, cara. Aquela foto lá do início. Só que...
Caramba, que casa bonitinha, velho. Oh, é uma ilha. Caralho. Que bagulho lindo, cara. De ferro. Pô, muito foda, cara. Vou fazer uma recriação aqui, ó. Ah, puta que pariu. Não deu muito certo. Bom, então é isso. Mesmo que seja um caso não solucionado, dá pra ver o quão longe a comunidade faz por uma coisa perdida há 12 anos, que talvez algum dia seja encontrada. Quem sabe?